Olá, paz e graça, tudo bem? Como você está? Estou aqui com vocês hoje para o nosso maravilhoso podcast Núntios, que significa mensageiros, enviado em latim. Nesse podcast nós vamos trazer pessoas extraordinárias que têm uma história de vida como a minha e como a sua, que superaram desafios, que alcançaram muitos seus objetivos debaixo de uma promessa de Deus, que não desistiram. Foram pessoas que foram até o final. E essas pessoas vão inspirar você, vão levar você a entender aquilo que Deus tem para você. E talvez, no momento da sua vida, você vai descobrir que é igual a elas. E hoje eu estou aqui com ele, um amigo, um irmão, Rudinei Macedo, nosso querido presidente do Conselho Metropolitano de Barueri. E nós vamos falar hoje e você vai conhecer um pouquinho mais sobre quem é Rudinei Macedo. Bom dia, meu querido, paz. Bom dia, apóstolo Mário, um prazer imenso estar aqui neste programa tão abençoado e poder compartilhar um pouco daquilo que eu chamo da minha vida, né? Minha trajetória, é uma satisfação imensa. Você sabe que você é o primeiro entrevistado do nosso podcast Núntios. Que honra! Eu aprendi uma coisa com a vida, pastor Rudinei, que a gente tem que honrar os amigos. Amém. Depois que você honra os amigos, você pode honrar quem você quiser. As pessoas hoje invertem os valores. Eu quero primeiro trazer quem me chama atenção. Não, primeiro eu honro meus amigos. Você é um amigo que Deus me deu. Obrigado. A gente tem caminhado junto. Você não consegue ser bonito como eu, mas é gente boa toda a vida. Vamos falar um pouquinho de você. Quem é Rudinei Macedo? É filho de quem? Nasceu aonde? Bom, o Rudinei Macedo é uma pessoa que é visionária, sonhadora, que tem muitos planos, muitos projetos, mas nasceu no bairro da Moca, em São Paulo. Zona Leste da capital. Zona Leste da capital. Nasci lá, morei lá por muitos anos. Na realidade, morei sempre naquela redondeza, né? Na Rua Bresser. Hoje é mais mercados ali, lojas, comercial, né? Mais comercial. Na Bresser, no Belém, no Pari, no Tatuapé. Então, sempre naquela região ali. E quando eu mudei para Barueri, eu estava morando na Moca, onde eu nasci. Fui sócio do Clube Juventus. Olha ali só, do lado. De futebol, né? Na Javari, né? Que fica ali na Rua Javari. Javari. Rua Javari. Enfim. E a minha trajetória é o seguinte: ela se inicia, eu nascendo, logicamente, numa família muito pobre, simples de tudo. Somos, né? 5 irmãos. Graças a Deus. 5 não, 6. São 6 mulheres e um homem, que sou eu. Só você. Só eu de homem. Acho que você tem gosto assim, não? Mais ou menos, um pouquinho assim, vamos dizer assim, muito bem cuidado, né? E aí, só tinha eu de homem, mimado. Então, a minha mãe, ela era muito interessante, que a minha mãe, muitas vezes, de madrugada, ela tinha uma mania de acordar de madrugada. Então, 2, 3 horas da manhã, ela me acordava para tomar uma sopa com ela. Fazia aquela sopa bem caprichada, só que ela só acordava eu. As minhas irmãs continuavam dormindo, eu era a companhia dela. E algumas vezes também acordava com ela fazendo um cafuné, olhando para mim, aquelas coisas todas. Então o fato de ser o primogênito, como o primeiro e o único homem, então me dava esses privilégios de ser muito cuidado. Foi tentando ver se vinha outro homem, só vinha mulher. Só vinha mulher. E as minhas irmãs, consequentemente, como a minha própria mãe, também tinha e tem esse carinho até hoje, né? Então, quando eu visito as minhas irmãs, sobrinhos, todos ficam fazendo cafuné, outro fica no pé, outro fica na mão, né? E as minhas irmãs não sabem o que faz para poder me dar um amor, uma atenção. Então, aquilo que a minha mãe fazia, as minhas irmãs fazem hoje. Minha mãe já faleceu, já faz alguns anos. Fui criado por um padrasto, que na realidade foi muito mais do que um padrasto, foi um pai, porque realmente ele me tratava como um filho, né? Então, muito mais do que um pai. Eu não sabia disso. E depois de alguns anos passados, eu já estou com 50 anos, acho que eu tinha uns 34, 35 anos, um belo dia eu estou no computador lá no meu trabalho, eu era secretário regional na Igreja Quadrangular, e de repente eu vi uma voz... Não pode contar o final, só pode contar o começo. Não, o começo. E aí eu vi uma voz que dizia para mim, entra no Google, coloca o nome do seu pai, porque até então eu não conhecia meu pai, eu tenho o nome dele, que é Lenivaldo Macedo Soares,
que é o meu pai de sangue biológico, só que eu não conhecia ele, mas havia aquela expectativa, aquela curiosidade, né? Uma necessidade de saber quem é, né? E já com 35 anos, eu coloquei o nome dele todo lá, aparece ele como sócio de um clube em São Bernardo, entre em contato com o clube disse que não podia passar informações dos associados, mas falou, eu vou passar o seu nome, o seu contato para ele vai entrar em contato contigo. Foi o que aconteceu, isso foi de manhã. Quando foi à tarde, o meu irmão, que eu nem sabia que eu tinha, já entrando em contato, falando comigo, já se apresentando. Daqui a pouco meu pai também entrou em contato e nós marcamos. Eu fui até São Bernardo, conheci ele e acabei descobrindo que eu tinha mais 3 irmãos, né? Que são 2 homens e uma menina, né? Uma mulher, né? Deixa eu te fazer uma interrupção para mim pegar um gancho do que você falou. Sim. Ser criado por um pai adotivo é uma sensação de carinho. A gente costuma dizer que quem adota, né? Ama com o coração, né? Escolheu amar. Mas eu te faço uma pergunta para você, se possível, conseguir, se você lembrar, descreva como foi a primeira vez que você olhou nos olhos do seu pai biológico. Como foi esse encontro? Eu fiquei tentando me ver nele, né? Lógico. E fiquei observando ele. Só que a diferença é que ele tem cabelo. Eu não tenho. Eu não sei porque essa é uma das, entender. Né? Fiquei tentando entender o porquê disso, né? Mas aí são várias situações, mas pelo menos a cor eu puxei, né? Alguns traços. Então eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava isso. E eu creio que foi o próprio Deus, porque você tá ali, abraço, né? E aquele abraço? Dei aquele abraço, cumprimentei, aquelas coisas. Mas aí você mesmo assim, ainda é meio distante, né? Porque eu tava com 35 anos já, né? Então, é outra história. São muitas perguntas, né? São muitas perguntas, muitas indagações, mas ele ficou todo feliz, me abraçou, me levou depois pro clube, me apresentou pros amigos, aquela coisa toda. No mesmo dia, a gente saiu pra almoçar, né? A esposa dele foi junta também e tal. E os meus irmãos, eu fiquei olhando, né? Eu não sabia que eu tinha... Porque as minhas irmãs são morenas, né? Ou eu tenho uma irmã minha que ela é escurinha, né? Uma irmã minha. Mas eu não sabia que eu tinha irmãos brancos, que aí já puxa o lado da mãe deles, entendeu? Uhum. E são bonitos também, que é a Fernanda, da parte do meu pai, a Fernanda, o Fábio e o Diego. E o Diego, aquelas lutas de MMA, né? E tal, bonitão, aquela coisa toda. Também não sabia que eu tinha sobrinhos, tanto da parte do Fábio, né? Quanto da parte da Fernanda. Eu não sabia. E eu acabei descobrindo. Então, de 5 irmãs que eu tinha, pulei para 8. Tá quase, seu pai tá quase com a Jacó, hein? Quase os 12. Mas fiquei feliz, né? De poder realizar um sonho. Eu tenho dito que é o seguinte, Deus tem sido muito bom comigo. Amém. Tudo que eu tenho, assim, sonhado e tenho pedido, Deus tem realizado os meus sonhos. Eu até digo que eu não sei o porquê, o que Deus olha para mim para me tratar com tanto carinho, com tanto mimo, com tanto proteção. Um dia desse eu estava com o apóstolo Issan, eu dizia, apóstolo, como Deus tem me abençoado, tantas portas estão sendo abertas. Ele falou, Rudney, Deus está te mimando, Deus está cuidando de você, né? Sim, sim. E eu sinto isso mesmo. Só posso dizer que sou feliz por eu ter essa oportunidade que Deus tem dado na minha vida, de poder ter, né, realizado esse sonho de conhecer meu pai. E olha que a minha mãe escondia, minha mãe não queria de jeito nenhum falar onde estava, quem era, mas é aquele fator talvez de ciúmes, aquela coisa. Mas no caso, então, você é o filho homem do seu pai e as meninas são do seu padrasto. Isso. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos prediletos. A preferência é você decidir que vai escolher alguém para ser mais amado. Você prefere alguém dizer, aquela pessoa eu quero estar junto, aquela pessoa isso. Predileção é algo que você elege alguém porque ela se voluntariou para ser eleita. Ninguém pode ser eleito se não se voluntariar para ser candidato. Então tem aquele filho que ele mima a gente, que ele abraça, que ele beija, ele se torna um predileto porque ele trata a gente com predileção. Sim. Então Deus tem filho predileto. Se Deus faz isso com você, está fazendo, com certeza é porque você tem agradado a ele e tem feito ele se sentir bem com o que você é, com o que você faz. E aí Deus começa a fazer esses mimos para que a gente continue sempre mais próximos. E você estudou aonde? Na Moca mesmo? Ou você... Como é que foi sua infância escolar? Você sabe que a minha é interessante... Você tem cara de que era bem levado. Eu aprontava um pouco, assim, Mas assim, é interessante que a escola... Eu acho que eu estava com 9 anos de idade e não estava na escola ainda.
Eu não estava na escola. Minha mãe não tinha me colocado. E uma senhora, eu não esqueço até hoje, uma senhorinha, e ela morava ali, acho que é Rua Coimbra, que é uma paralela ali com a Bresser. Ela me via na rua, me chamou e falou assim, escuta, você não está estudando? Eu falei, não, nunca estudei. Minha mãe nunca me colocou na escola. Ela falou, não, mas não pode, você já devia estar na escola. Olha só. Aí ela falou, não, eu vou conversar com a sua mãe. Ela sai da casa dela, a gente morava numa pensão ali na Bresser. Uma pensão, você sabe como uma pensão? Sim, sim. Quartinho, todo mundo junto ali, né? E ela saiu da casa dela e foi conversar com a minha mãe e pediu para minha mãe autorização para me matricular na escola. Minha mãe autorizou, ela foi lá, me matriculou na escola, eu lembro como se fosse hoje, escola Domingos Faustino Sarmiento. Inclusive eu passo de vez em quando lá na escola, vejo ela lá. Inclusive faço parte de um grupo no Facebook lá, são os alunos, né? E eu vejo até alunos de 1960, 1970, né? Que eu tô bem longe desse período, mas estão lá também. Cuidado, que pode mentir, o povo vai assistir depois. Não, eu tô lá. E eu comecei a estudar. Lógico que com muita dificuldade, porque eu não tive uma família que me dava instruções. Sim. Então foi muito difícil, até para a primeira série, a segunda, foi difícil, né? Não sei se ainda se fala primeira série, segunda série, mas a minha época era essa. Eu também atrapalho com isso, então tá tudo beleza. E o período de estudo foi difícil, né? Então, pra você ter uma ideia, eu repeti a quinta série. A quinta série eu repeti 3 vezes. Uau. 3 vezes. E depois de um tempo, e é lógico também aí, a minha vida, como era uma vida assim muito de rua, aquela coisa toda, mas eu também sempre fui muito trabalhador, lógico. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu já era office boy. Eu já saía dali do Brás ali, ia lá pro Tatuapé levar prótese dentária, que eu trabalhava para um protético, né? O dentista mandava o material pro protético, preparava ali a dentadura, o dente, eu ia entregar. Eu ia entregar na Moca, no Carrão, lá no Tatuapé, eu fazia esse trabalho, 9 anos de idade. Depois eu fui trabalhando em outros lugares, trabalhei numa quitanda, trabalhei numa floricultura, aprendi a fazer buquê e tal. Isso ainda... tô falando dos 9 anos até chegar aos 15 anos de idade. Sim. Trabalhei em ferro velho, puxando aquelas carrocinhas. Tinha o quê? 13 anos. Uau. Puxando carrocinha na rua, pegando papelão, ferro velho, porque eu queria ganhar meu dinheirinho. E eu lembro até hoje que tinha, como todo dia eu pegava minha carrocinha e ia trabalhar, começava de manhã até a noite. Eu lembro que eu passava em frente de uma empresa e uma vez, passando em frente dessa empresa, uma indústria grande, o pessoal me chamou e falou assim, olha, tem um papelão para te dar aí, eu quero te dar porque eu vejo que você é trabalhador, você tá se dedicando, eu quero dar para você. Mas olha, só carrocinha não dá conta não. Você vai ter que vir para cá com um caminhão. Porque aqui tem uns 2 caminhões lotados de papelão para você pegar. Então tinha aqueles tubos pesados de papelão e tal. Eu voltei lá no Ferro Velho, que ficava ali na rua do Hipódromo na época, e falei, olha, preciso de um caminhão. Ele me olhou assim, eu também não sabia nem calcular quanto que eu ia ganhar naquilo. O caminhão foi, encheu o caminhão, passou na balança que pesa com o caminhão junto. Sim. Depois foi lá de novo, encheu o caminhão de novo. Eu sei que eu recebi um dinheiro lá, mas nem sei se era o correto. Sei que eu fiquei feliz. Ganhou muito dinheiro. Só sei que eu fiquei feliz, tal. Então foi um período assim muito interessante na vida, né? Sempre trabalhando, sempre se dedicando. E quando eu chego aos meus 15 anos de idade, e aí naquele período dos meus 13 até os 15 anos, eu estava completamente no mundão. E fora trabalhar também, eu fazia umas arruaças. E numa dessas aí, quando eu tinha 15 anos de idade, eu acabei sendo preso. Um amigo, vamos dizer assim, né? Tinha entrado lá num quarto e tava lá fazendo era época de carnaval. Era fevereiro de 1988. E a gente chegou, o que tá acontecendo aí? Não, como é que é no que ele falou? É um despejo. Como ele que cuidava da pensão, a gente pensou que fosse um despejo. Ele falou, ajuda a carregar aí as coisas. Aí eu peguei 2 caixas e tô carregando as 2 caixas de som. Outro amigo tá levando televisão, outro tá levando isso aqui, tá pensando que é despejo. E a gente tá indo ali na Celso Garcia, sentido indo pro do Brás, ali da Concórdia, sentido quem vem pra Bresser, né? E estamos vindo carregando aquela coisa, quando a polícia para, a viatura para. O que é isso daí? Eu falei, é despejo. Eu falei, falando o que é correto, é despejo. Aí onde que é esse despejo? Entra na viatura. Entramos na viatura. Aí deu quando chegou lá, não era nada de despejo. Realmente ele estava... e a gente acabou entrando como, né? Também tá no meio. E resumindo, ficamos naquela chamada delegacia 8ª, que eu lembro até hoje. Eu e mais um de menor, que chamava de Viquinho. O Viquinho era de família de classe média, não precisava nada daquilo, né? E eu também não, eu trabalhava, mas não sabia o que estava acontecendo, acabei entrando, né, de gaiato. Resumindo, fomos presos,
ficamos na delegacia na 8ª, das 5 da manhã até às 16 horas da tarde. E quando foi às 16 horas da tarde, eu e meu amigo Viguinho fomos encaminhados para o Tatuapé, que é a chamada Antiga FEBEM. Isso, Antiga FEBEM. E os outros 2 de maior ficou preso. Eles ficaram acho que uns 30 dias ou mais por aí. E nós, no mesmo dia, a gente ficou 2 horas na FEBEM, porque eu era réu primário, ele, o meu amigo também. A minha mãe já chegou rapidamente, já tinha um plantão lá, já liberou, já conseguiu a gente sair. O que foi bom disso? O que eu consegui extrair de bom disso? Porque na mesma época, o governo era o governo, se não me falha a memória, Quércia. E ele tinha colocado um programa no governo estadual, e quem era a secretária da fundação na época, parece que era a Alda Marco Antônio, uma coisa assim. E eles colocaram um projeto que era o seguinte: para menor infrator, na época, eles estavam abrindo a oportunidade nas empresas do Estado. Então, na época, tinha o Banespa, tinha a Sabesp, Eletropaulo, o metrô. E eu aproveitei, como eu estava inserido nesse projeto, que eu tinha tido essa passagem, eu digo assim que Deus tem propósito, né? Talvez Deus permitiu eu passar por aquilo que eu, até o momento, eu não entendia, para ter essa oportunidade que eu tive. Porque aí, como eu tinha passado pela FEBEM, vamos dizer assim, né? Eu pude entrar nesse projeto. Foi aí que eu entrei, então, na FEPASA, na época, que depois, posteriormente, passou a ser Rede Ferroviária Federal. Eu passei a ser funcionário da FEPASA, da ferrovia. Olha só. Porque eu tinha passado pela FEBEM, então eu estava dentro do programa, podia entrar na FEPASA. 15 anos de idade, entra eu na FEPASA, passo 6 meses, que eu chamava de menor aprendiz, durante 6 meses. Só que quando eu entrei, eu fui registrado, ganhei calça, isso a FEPASA me deu para mim, né? Para todos. Deu calça, deu sapato, deu camisa, deu material de estudo, registrou, abriu conta pra gente. Então, durante 6 meses, a gente ficou tendo aula. Telecurso 2º grau, aprendendo sobre a ferrovia. Durante 6 meses, nós recebíamos, tinha o ticket almoço e tal, só pra gente ficar ali estudando. Então, das 8 até as 5 da tarde, estudo. Mesmo. Só estudo, 6 meses. Depois de 6 meses, aí vem a efetivação. Na efetivação, eles perguntavam pra onde você queria ir. Você queria pra área administrativa ou pra área operacional? Eu falei, eu quero administrativa, que era meu sonho. Fui para a área administrativa, ali na Barra Funda, acho que é 830, tem até hoje lá o prédio, um prédio bem grande, bonito e tal. E fui trabalhar lá, na ferrovia. Só que a diferença é que quem trabalhava na área operacional ganhava mais, na área administrativa ganhava menos. Mas eu fiquei na administrativa. E até completar os 18 anos, dos 15 até os 18 anos, eu fiquei como aprendiz. Eu recebi acho que meio salário mínimo, por aí, mais ou menos. E quando completei os 18 anos e meio, é que eu fui ser efetivado. E fui efetivado no cargo como auxiliar, acho que nível 4 na época. E eu fui trabalhando. Como eu sempre fui muito trabalhador, eu caí na graça do meu chefe. E na época era divisão de segurança do trabalho. E lá tinha os técnicos e tinha os engenheiros. E o meu chefe chamava Couto, engenheiro Couto. E eles me tratavam com muito carinho, me receberam muito bem, mesmo sabendo que eu era desse programa, né? Sim. Me tratavam muito bem, me cuidavam de mim e falou, Rudney, você vai trazer a lista de todo o seu material, porque eles queriam que eu estudasse. Não, você precisa estudar. Eu fui, me matriculei de novo, não estava estudando mais, né? Parei na 5ª série, não estava estudando mais. Falou, você vai estudar, traz o material de estudo, tudo que você precisa de livro, de caderno, porque nós vamos fazer um rateio entre nós aqui, nós vamos comprar. Quem ia fazer o rateio? Os técnicos e os engenheiros. Aí eu trouxe aquele material, compraram o material para mim, tudo. O meu chefe na época me deu um relógio de presente. Eu sempre cuidando de você. Sempre cuidando. E fui efetivado. Depois de 10 anos que eu estou trabalhando na FEPASA, eu já tinha evoluído, né? Porque eu fiquei estudando, fui conseguindo passar de série e tal. Eu já estava, acho que depois de 10 anos, quando eu saí de lá, já estava no colegial completo. Eu falava muito na gíria, eles me ajudaram com isso também. Não, Rudney, calma, respira. Eu gaguejava também, fala devagar, respira, eu ficava bravo, que eu tinha que respirar, parar o que eu estava falando para poder falar. E foram tirando a gíria, foram me ajudando. Fui tendo vários cursos que a própria ferrovia, através do meu chefe, foi oferecendo para mim e tal. Então eu digo que eu fui melhorando na vida, né? Por essa oportunidade que Deus me deu, eu digo assim. A oportunidade que Deus me deu, porque eu estava numa situação muito complicada, que é estar preso,
vamos dizer assim, né? Não pensava que ele poderia passar por aquilo. O que era o declínio se transformando na oportunidade para o sucesso. Para o sucesso. Foi o momento que Deus me preparou para uma alavancada de mudança de vida, né? As pessoas não percebem o cuidado de Deus quando as coisas estão acontecendo com a gente. Imagina você, não era cristão, filho adotivo, morando numa pensão, vai preso. Quer dizer, todo o diagnóstico é negro. Tudo contrário. Tudo assim, tipo, esse cara não tem futuro nenhum. Aí Deus leva você para um projeto do governo, a importância da política. Você vai trabalhar de jovem aprendiz numa empresa onde as pessoas se apaixonam por você. Quer dizer, Deus dá graça, parece José da prisão, né? Na casa de Potifar. E aí eles começam a cuidar até do jeito que você fala. Aqueles caras chatos que ficam... Não fala assim, é desse jeito. Na hora... Respira. Na hora a gente fica bravo. Mas olha hoje, aos 50 anos, quanta coisa você vai lembrando disso. Né? E aí você termina o 2º grau, continua trabalhando lá na FEPASA, e como é que foi aí aí chegou um período em que o governo já era Covas, e o Covas ia privatizar a FEPASA. Só que o que aconteceu? Foi feito um desmembramento da FEPASA. Então, uma parte da FEPASA se transformou na CPTM, que é hoje a CPTM. Sim. Outra parte se transformou na Ferroban. A outra parte se transformou em uma outra instituição que eu não lembro agora. E outra parte se transformou na Rede Ferroviária Federal. E eu fui para esse lado aí da Rede Ferroviária Federal. E já pegaram a minha carteira e já bateram o carimbão, passei a ser funcionário da Rede Ferroviária Federal. Como na época eu já estava com 10 anos, e aí nesse tempo de 10 anos eu já era técnico de acompanhamento e controle. E Deus foi tão bom, Deus sempre cuidou de mim. Tivemos um concurso interno no departamento jurídico da rede, que eu ganhava um salário melhor, maior e tal. E eu participei desse processo e fui o ganhador desse processo. Olha que beleza. E passei então a atuar no jurídico da Rede Ferroviária Federal como técnico. E Deus ainda foi melhor ainda comigo, foi muito mais interessante o que Deus fez, porque tinha uma pessoa que ela na época ela era analista de sistemas pleno. Então ela cuidava de uma área que era uma sala com ar-condicionado, computador de última geração, só que assim, lá nessa sala só ficava os documentos confidenciais da rede. Só quem tinha acesso lá era o presidente ou o assessor do presidente. Então eu fiquei responsável por essa sala. Eu tinha uma chave na mão, só eu entrava ali, ou só o presidente ou só o assessor. Só que quando eu fui colocado para cuidar dessa sala, quem cuidava lá era o analista de sistema pleno, ele se aposentou. Eu fui colocado para exercer essa função, só que não foi colocado nem no cargo nem no salário. Mas eu fiquei lá fazendo o meu papel, trabalhando lá e tal. E depois de 10 anos, teve aquele nós chamamos de demissão voluntária, que você recebia não 40% do fundo de garantia, você recebia 80%. Quando você aderisse ao projeto, você era mandado embora recebendo 80%. Né? Entendi. E eu, na época, com 10 anos já, e aí a rede ia mudar para Campinas, a parte administrativa, eu não queria ir para lá. E acabei colocando meu nome para ser mandado embora, e fui mandado embora depois de 10 anos, recebi a indenização, tudo direitinho. Só que eu fiquei com essa ação na justiça que durou aí uns 21 anos, né, esperando sair essa causa. E quando foi 2000, estava dirigindo, o advogado ligou e falou: você está sentado? Eu falei: não, estou dirigindo, você pode encostar. Encostei e falou: sua causa saiu. De 21 anos depois eu recebi a minha causa. Então faz 3 anos, né, literalmente. Sim. Então assim, Deus tem sido muito bom. Então foi um período bom que eu estive ali na ferrovia, foi um período que eu pude me desenvolver mais ainda, tanto como pessoa quanto estudando também, né? E nesse período que eu estava na ferrovia, eu só tinha feito cursos, inclusive no Senac na época, e o colegial só completo. Você sabe que eu tive a oportunidade de estudar quando era criança. Eu sou oriundo da Casa Verde, daquela região ali, né? Sim. Eu fiz a Nossa Senhora do Consolata, depois eu fui pro Zé Carlos Dias. E hoje meus filhos estudaram em todas as escolas que eu estudei no mesmo bairro. E a gente vê como Deus, ele é primaz em cuidar de cada coisa. E depois desse período todo que você passou, dessa juventude, como foi seu encontro com Jesus? Quando foi o momento em que você teve aquela mensagem? Como foi esse encontro? Como Jesus se revelou a você? Porque eu costumo dizer o seguinte: Jesus já estava conosco, mas ele só se revela. Eu brinco muito, tem gente que Jesus está junto com ele na estrada de Emaús. Ele já é chamado, ele já leu alguma coisa, ele já foi tocado,
mas Jesus só se revela na hora do partir do pão, na mesa. Tem um momento da comunhão que esse estralo acontece. Como foi esse momento seu e de Jesus Cristo? Bom, eu vou dizer para você que eu sempre fui apaixonado por Deus. Sempre amei a Deus. Exatamente o que eu estava dizendo. Mesmo sempre tem essa... mesmo estando no mundo, e quando eu estava ali na FEPAS, eu gostava muito de ler livros. Porque você sabe que rede pública, pelo menos na minha época, era tranquilo ali de trabalho, né? Não é aquela coisa doida, não, era tranquilo. Então tinha um momento que eu estava meio ocioso, então eu pegava uns livros, nós temos uma biblioteca grande lá, eu pegava uns livros, eu gostava muito de ler aqueles livros de príncipe, de princesa, dessas histórias assim, então eu pegava muito esse livro para ler e tal. Só que também chegou um período que começou a acender em mim uma necessidade de querer ler coisas, tipo, ler a Bíblia, entendeu? Começou a acender esse desejo. Porque eu era muito católico, mas aquele católico fervorante, que ia pra missa e ficava lá olhando para as imagens, aquelas coisas todas e tal. E eu comecei a ler a Bíblia do meu jeito, só que eu não entendia. Eu lia, mas eu não entendia. E eu falava com Deus e tal, fazia as minhas promessas, né, aquelas coisas todas, isso do meu jeito. E fui levando a minha vida, trabalhando agora na ferrovia, mas também ainda muito inclinado para o mundão. Então, final de semana, sexta, sábado, domingo, era bailão. Então, sexta para sábado, passava a noite inteira. Era bailes de samba rock? Samba rock, rap, era comigo, eu gostava. Então, de sexta às 5 horas da manhã, no sábado eu estava chegando em casa. Depois, sábado à noite, domingo de manhã, tava chegando em casa. Depois, se tinha domingo, eu ia também. Então, era assim. E um belo dia, eu como sempre, eu estava lá e, de repente, entra uma menina linda, uma loira, cabelo grande, todo cacheado. Linda, linda, linda. Eu falei, nossa, eu olhei assim, falei, vou lá para me aproximar, né? E comecei a conversar com ela, e aí conversa vai, conversa vem. Começamos a namorar. Naquela mesma noite, começamos a namorar. Tal. E ela me convida para ir na casa dela no dia seguinte. E eu fui na casa dela no dia seguinte, ela morava ali no Paris. E quando eu cheguei, eu acabei descobrindo que todos eles eram evangélicos, da primeira igreja batista do Brás, né? Os irmãos eram evangélicos. Mesmo ela estando no baile, era evangélica. Ela tinha ido porque as amigas convidaram ela foi. Mas ela era evangélica, ela era da igreja batista. E os irmãos batista, o pai, a mãe batista e tal. E eu fiquei surpreso, né? Porque eu não conhecia. Mas fui muito bem recebido por eles. E naquela noite, naquele sábado, eles estavam se preparando porque ia ter uma cantata na igreja, eles iam para a igreja, mas ninguém me convidou e nem ela também me convidou para ir para a igreja. Nós íamos ficar na casa. Então os irmãos, o pai e a mãe, ia tudo para a igreja, a gente ia ficar na casa. Eles lá se arrumando, eu perguntei, vocês estão indo para onde? Desculpa a pergunta, falei para eles, né? Eles falaram, não, estamos indo para a igreja, vai ter uma cantata. Aí eu falei, nós não podemos ir também? Aí eles olharam assim um pro outro, assim, claro que pode. Aí eu olhei pra ela e falei assim, então vamos lá, Cristina, por que a gente não vai pra igreja também? Eu falei pra ela, né? Aí ela deu um sorriso e falou, então vamos. Quer dizer, eu conheço ela à noite no baile, que era rap, e você sabe como é que era o negócio, né? Só função. Imagina. E aí já tô no sábado à noite, me convidando pra ir pra igreja com eles. Vou pra igreja com eles, tava tendo uma cantata lá, e eu fiquei o tempo todo rindo. Eu chorava de dar risada, porque é a maneira como eles abriam a boca cantando, né? Então eu não aguentava, eu fiquei rindo, eu não conseguia me controlar, mas é uma risada grande, uma gargalhada grande. Mas ninguém me repreendeu, ninguém me colocou pra fora, ninguém deixou. Eu fiquei naquela minha doidura, ninguém falou nada. Quando terminou tudo, a gente foi embora, fomos lá pra casa dela, dos pais e tal, e o pai dela falou assim pra mim, por que você não dorme aqui? Olha que coisa doida. Primeiro dia, por que você não dorme aqui? Eu falei, então tá bom, eu durmo. Fica no quarto dos meninos. Aí estenderam um colchãozinho, lembra como se fosse hoje, tinha uma janela, um colchãozinho debaixo da janela, e eu dormi lá. Só que na realidade eu não dormia, não conseguia dormir. Ficar lembrando do culto. Não, eu fiquei ouvindo uma voz que dizia pra mim, me dá o teu coração, me dá o teu coração. Eu não conseguia dormir. E eu passei a noite toda, eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Que doidura é essa? Quem quer meu coração? Me dá o teu coração, me dá o teu coração. Eu não consegui dormir. Quando foi de manhã bem cedo, eu falei pra ela, olha, não sei o que aconteceu. Eu fiquei a noite toda, depois que eu fui pra sua igreja, eu fiquei ouvindo uma voz, me dá o teu coração, me dá o teu coração, e eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí ela falou, para que fala com meu pai. Na meia hora de manhã ali, tomando café, eu comecei a falar. Ele deu uma risada e falou assim, vamos ver o seguinte, você pode ir pra igreja novamente agora? Já é domingo de manhã. Vai ter a escola bíblica? Eu falei, posso. Aí fui pra igreja com eles domingo de manhã. Chego lá,
ele me apresenta para o pastor da igreja, pastor José Vieira Rocha, hoje jubilado. Uau. José Vieira Rocha. Eu sei quem é. Foi presidente da convenção, né, da Igreja Batista. Ele foi meu pai na fé, na realidade. E me apresentou para ele e tal. E ele falou, olha, Jesus está pedindo o teu coração. Jesus quer que você entregue o seu coração para ele. Ele falou para mim assim. Eu falei, o que eu faço? É só você entregar a sua vida para Jesus e crer nele como seu único e suficiente Salvador. Eu falei, eu quero. Aí daquela mesma, falou assim, aí, aceita. Aí eu fiz a oração. Ele falou, só que agora você tem que ficar na escola de novos convertidos. Eu falei, eu fico. Fui para a escola de novos convertidos. E aí passei 6 meses na escola de novos convertidos. Depois de 6 meses na escola de novos convertidos, foi quando perguntaram para mim se era isso mesmo que eu queria. Eu falei, não é isso que eu quero. Só que também fui convivendo com a família também, né? Passei a ficar mais próximo, junto com a família, almoçando, jantando, tomando café, dormindo muitas vezes lá na casa e tal. E passei a ter essa vida com eles, né? Aquela vida que talvez eu creio que Deus preparou esse ambiente, porque Deus já tinha interesse na minha vida, né? Claro. Deus preparou esse ambiente. Deus preparou a FEPASA, Deus preparou essa família, Deus preparou tudo. E aí eu comecei a ficar fervoroso, tão fervoroso, querendo Deus, né? Pelo que eu fui conhecendo, que com 1 mês de sala de novo convertido, 1 mês, eu já estava pregando a palavra de Deus. Eu ainda não era batizado e já estava pregando. Eu falava do amor de Deus, né? E depois de 6 meses fui batizado, né? Como se fosse hoje, foi em 1992. Foi um dia muito feliz. Eu desci as águas do batismo. Aí você estava com quantos anos? Eu já devia estar lá com uns 19 anos de idade. E naquela época, trabalhando na FEPASA, inicia-se um trabalho na FEPASA, na época, que chamava-se Grupo F, Evangelizando a FEPASA. Uau. E eu, novo convertido, passei a fazer parte desse grupo. Entrou com tudo, com fome. Passei a fazer parte do grupo. Então, o que acontecia? Todo dia nós tínhamos o almoço, do meio-dia a 1. Nós almoçávamos rapidamente, do meio-dia a meio-dia e meio, comia rapidamente e já ia pro grupo F, tinha meia hora. Então ali louvava a Deus, nós compartilhávamos a palavra, 1 hora, bateu o cartão e vamos voltar pro trabalho. Todo dia nós tínhamos esse período, né? E no final do ano nós fazíamos um culto de ação de graça dentro da empresa, estrategicamente, pedia autorização para a presidência. Era o dia do apelo. E fazia aquele cultão com todos os funcionários, geralmente era dezembro. Pedia para uma igreja trazer cadeiras, trazer o som, tudo. Uma outra igreja doava os Novos Testamentos. Enfim, outra igreja vinha com a equipe de louvor. A gente fazia ali na Júlio Prestes, que tem um local que parecia uma igreja ali, bem legal. É lindo lá, né? É lindo. Até hoje é muito bonito. Inclusive eu tenho as gravações, os vídeos dos trabalhos que nós fazíamos. E eu participava do Grupo F. E depois de um tempo eu acabei assumindo como o presidente do Grupo F. Eu que passei a organizar lá os eventos dentro da FEPASA na época, né? E participava diretores, o presidente da rede, aí ainda era a FEPASA, participava também, os funcionários participavam, todos estavam liberados a participar de 2 horas, né? Que nós tínhamos ali de celebração de final de ano. E era muito interessante, que os que não queriam participar sentados nas cadeiras, ficavam ao redor, né, assistindo, vendo o culto acontecer, mas era muito bonito. Não tinha jeito. E era bonito, a gente trazia o coral, uma coisa muito bonita, bem legal. Ministrava a palavra, fazia o apelo, as pessoas vinham na frente, recebiam o Novo Testamento de presente e tal. Então essa foi a minha vida, né, o meu início como cristão, né, quando aceito a Jesus. Então a minha formação, graças a Deus, né, foi muito boa, porque eu recebi um alimento muito sólido na primeira igreja batista, né, vamos dizer assim. A igreja batista tem essa primazia, né, as igrejas tradicionais, elas são um pouco menos emocionais, como a gente gosta de falar, mas ao mesmo tempo elas dão prioridade para você aprender o que está escrito, a letra pela letra. Sim, mesmo. Isso sim. Fortalece. Mas eu acho muito interessante, a ideia desse podcast Núntios é exatamente essa. É trazer pessoas extraordinárias, pessoas que hoje são referências para muitas outras pessoas. Por exemplo, eu sou amigo do Rudney já há um tempo, a gente caminha junto, eu não sabia de nada disso que ele está contando aqui pra gente. Para mim está sendo uma surpresa, mas quão maravilhoso é você ouvir o cuidado de Deus na vida das pessoas improváveis. É muito interessante isso, né? Sim. A Bíblia diz lá em Isaías que o Senhor já havia nos escolhido e chamado pelo nosso nome desde o ventre. Quer dizer, o mensageiro, aquele que... Não é que quem não passou por esse processo não tenha valor, que às vezes você fala assim, eu não sou ex-nada. Não é isso. Mas é que
quem passou por isso tinha todas as probabilidades para ser o errado, para ser o incorreto, para não dar certo, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que parece que nasceram para dar errado, né? Não nasceram para dar certo. Ouvindo a sua história, um pouco da minha também, então a gente vê isso acontecendo. E aí você ouve a voz de Deus antes de ouvi-la pela voz do homem. Eu gosto muito disso, porque assim, todas as pessoas que Deus tem um cuidado para usar para outras, elas são como o apóstolo Paulo. Elas conhecem a palavra, elas, por zelo até, acabam perseguindo quem prega a palavra, mas elas são transformadas pelo próprio Senhor da palavra. Quando João diz, e o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, e o verbo está em nós, ele está dizendo, olha, é o verbo que vai se revelar. E quando você fala, eu deitei debaixo daquela janela, naquele colchãozinho, naquele sábado domingo, e eu fiquei ouvindo aquela voz, me dá o teu coração, era Deus dizendo, eu tenho um negócio com você. Além da igreja, além da denominação, além da cor, além da dificuldade, além da paternidade, eu tenho um negócio com você. Eu não conheço nenhum homem, seja ele tradicional ou não, que tenha uma vida dedicada a influenciar outras pessoas que não passaram esse processo. Todos que eu conheço até hoje. Sabe o que é interessante? Eu ter ouvido a voz de Deus sem conhecê-lo. Mas é exatamente sem isso. conhecê-lo. Foi como Paulo ouviu, foi como tantos outros ouviram, como eu ouvi. Deus se revela àqueles que ele tem um propósito para governar. Mudando para a linguagem apostólica, né? Quando Deus tem alguém que ele quer usar uma metodologia de governo, uma metodologia de liderança, ele fala com essa pessoa. Não, ele se revela pessoal. E isso na lei com Davi, por exemplo, na graça com a gente. Você percebe, por exemplo, Sansão. Ele foi criado por Deus, foi gerado por Deus na sua família para ser o libertador de Israel, mas ele nunca foi governante. E você não encontra Deus falando com Sansão na Bíblia. É muito raro. Davi, por exemplo, foi criado para ser um bom filho, foi criado para ser o menino, mas Deus falou com ele porque tinha uma unção de governo. Quando Deus chama um homem para governar, Deus se relaciona na individualidade com ele. Falando com ele. É exatamente isso. Depois da sua conversão, passa esse processo de 6 meses, e a Cristina? Então, deixou de ser a namorada para ser foi só a isca que Deus usou. Foi a isca que Deus usou. Você sabe que depois eu passo por um período difícil na vida, por quê? Eu já tô na igreja e tudo, e de repente a Cristina, a gente ficou 5 anos, né? E eu querendo casar, mas eu não tinha condições ainda. Eu era aquele camarada que tava na FEPASA e que agora ainda era só um auxiliar, ganhando muito pouco. Então, sonhando, dentro das minhas capacidades, comprei lá uma televisão, coloquei lá na casa para guardar, comprei um fogão, coloquei lá, mas não tinha condições. E aí, um belo dia, ela chegou e falou, Rudney, acabou, não dá mais e tal. Naquele dia foi tão interessante que eu cheguei, olhei para ela, eu falei, pode falar o que você tem para falar. Ela, como assim? Deus já falou comigo o que você vai falar, eu já sei que você quer terminar. Ela falou assim, é isso mesmo. E aí, meu mundo desabou, vamos dizer assim. Imagina. Fiquei 2 anos aí, literalmente, sofrendo muito. Mas graças a Deus que eu já tinha o Senhor comigo, né? Sim. Porque o que acontece? Por que desabou? Porque eu tinha como referencial aquela família cristã. Não tinha outra. Não era só o namoro, né? Era o abrigo, né? Era a segurança. Quando terminou tudo. Acabou aquele vínculo com a família. Agora eu me vejo praticamente sozinho, porque agora eu não tô mais no mundão. Sim. Aqueles amigos que eu tinha do mundão já tinham sido eliminados, vamos dizer assim. Sim. Aí a minha vida agora era essa família e a igreja. Agora eu não tenho mais essa família, eu tenho só a igreja. Então imagina a solidão, a tristeza. Foi muito duro, foi muito doloroso. Eu lembro que um dia, indo pro meu trabalho na ferrovia, tô no metrô, e me veio uma voz que dizia, você acaba com essa dor se você pular aí agora, você vai resolver isso. De manhã, indo pro trabalho, e ouvindo aquela voz e chorando. Imagina o metrô cheio de manhã, né? E eu ali chorando, talvez as pessoas sem entender. Mas tinha que trabalhar, a vida tem que continuar, né? Um sofrimento muito grande. E eu ouvindo essa voz dizendo, pula aí que você resolve o seu problema. E de repente eu ouvi uma outra voz que dizia pra mim, não faça isso. Você é meu filho amado, eu te amo. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu chorei mais ainda porque eu sabia que era Deus. Sim. E fui pro trabalho com o meu sofrimento, com a minha tristeza mesmo. A vida tinha que seguir. Né? Então não foi fácil, foi difícil. Mas eu consegui vencer esse período difícil, esse tempo difícil. Eu sempre digo que nós temos na nossa vida tempos difíceis, né? Tempos bons
tempos difíceis. E quando o tempo difícil... Tempos que fogem a gente. E também que não está no nosso controle. Está fora do nosso controle. Sim. Mas nós temos que sempre se apegar com Deus. E uma pergunta. Nesse processo, quando você termina com ela, você fez um comentário que os amigos que você tinha no mundo acabam se distanciando porque o convívio é outro. Sim. E você estava já quase 5 anos numa igreja. É muito mais difícil a gente ter amizades na igreja do que quando tem no mundo, né? É muito de ter mais amigos difícil. mais próximos. Isso é uma deficiência que eu vejo na igreja. Eu estou pastoreando, dirigindo a igreja há 35 anos, pastoreando há 27. E eu falo para as pessoas, não é preciso na igreja você ser amigo de todo mundo. Mas procure quem você tem afinidade, gere amizade, gere... Porque o homem precisa do amigo, rapaz. Precisa. E nessas horas na igreja parece que você realmente não tem amigos, você fica sozinho. Ainda mais que era uma igreja que a família dela estava há muito tempo, parece que a preferência é todo mundo assim, tá do lado dela, tá, e você ficou meio a ver navios, vamos dizer assim. Fiquei numa situação difícil, bem difícil. Porque agora eu tô sozinho, literalmente. E aí também não queria mais voltar pro mundo. E aí veio o segundo encontro. Aí Deus. Foi difícil, foi doloroso, mas eu optei em não voltar pro mundo. Eu sabia que no mundo eu teria essas amizades, vamos dizer assim, né? Mas que não seria bom pra mim. Mas eu optei em ficar na minha solidão com Deus. E eu sabia que na hora certa as coisas iam se ajustar. E o tempo foi cuidando, né, das coisas. Foi cuidando. E eu fui sendo curado, fui sendo restaurado com o tempo. Não foi fácil, mas Deus foi bom. Eu lembro com muito carinho esse tempo meu na FEPASA, né? Porque foi FEPASA, a minha conversão, o evangelismo dentro da FEPASA. Toda a sua estrutura, né? Os amigos que eu tinha. Porque lá na FEPASA era como se fosse família mesmo, né? Mais tempo lá do que em casa. Era como se fosse família. Então eu viajava com os amigos do trabalho e muitas vezes até pessoas que tinham um nível legal. Então ia pra Ilhabela, lugares chiques, me levavam junto, entendeu? Então ficou essas lembranças boas, assim, sabe, na cabeça, né? Eu digo que Deus sempre cuidou de mim da melhor maneira que você possa imaginar. Em lugares belíssimos que eu jamais imaginei pisar os meus pés, eu ia, né, através dessas amizades. Mas não fica diferente na igreja também. Na igreja também eu tive boas oportunidades. Também fui para lugares maravilhosos, né? Porque eu tenho uma coisa comigo, sempre consegui, não sei, eu acredito que Deus, cair na graça de pessoas. E principalmente pessoas de posição, pessoas de destaque, pessoas de liderança. Sempre caí na graça das pessoas, sempre. E até hoje eu caio, né? É o sinal de Deus. É o sinal de Deus. Sempre. Nunca fui alguém que... Claro, a gente nunca vai agradar todo mundo. Sim. Existem aquelas pessoas que não vão com a minha cara, sem eu ter feito nada pra elas, sem ter me conhecido. Sim. Mas o que eu posso fazer? Eu sou testemunha disso que você tá falando. Até vou falar aqui para deixar registrado. Eu estava em casa numa segunda-feira à tarde, orando em casa. E orando pela igreja, pelo evangelho, pelo trabalho que a gente faz. Eu já presidi convenções, essas coisas. E o Senhor falou comigo, você vai hoje nesse conselho. Né? Na verdade, era uma segunda-feira e eu tinha recebido um convite pelo WhatsApp da reunião que seria no sábado pela manhã. Que eu que mandei. Isso. E aí, não foi você, sabe quem mandou? Eu recebi o convite do Conselho de Pastores do bispo José Cordeiro, que era bispo da Igreja da Paz, ali na Vila dos Remédios, que era de Perus. Olha e isso. Como a gente tinha muito trabalho junto na época, ele ainda era vivo. Sim. Ele já faleceu, já dorme no Senhor. Ele falou, Mário, ele chamava de menino. Ô Mário, meu menino, presta atenção. É bom você ir nesse conselho, esse conselho é legal. E aí ia ser no sábado, eu tinha estado naquela semana com o dono do jornal de Osasco numa reunião com ele. E aí o cara tinha falado de vários assuntos, a gente estava fazendo um trabalho ali, e aí ele pegou e me mandou o link. E aí eu fiquei olhando e tal, aí eu fui, já tinha ido uma reunião sua uma vez. Sim. Aí o senhor falou comigo, você vai nesse conselho, eu quero que você vá nesse conselho. Tava orando no meu escritório em casa, eu falei, senhor, mas o que eu vou fazer lá? Eu não tenho paciência para isso. Aí o senhor, você vai e eu quero que você ajude o presidente. Aí disse, mas nem conheço você, nem que é o cara. Não... Aí eu comecei a procurar. Na época eu liguei pro Jacques, que é mais amigo meu na época. Sim. Até hoje é meu amigo. Falei, Jacques, você conhece o presidente do Conselho de Barueri e tal, no time metropolitano? É o Rudy de Macedo e tal, da Quadrangular, tudo. Eu falei, legal. Aí quando falou que era da Quadrangular, eu liguei pro Neilson, que é um grande amigo meu. Eu costumo dizer que
eu tenho 5 amigos na mão direita, o Neilson é um deles. Sim. Aí o Neilson falou de você, liguei pro Davi Rodrigues, que era o presidente, na época meu amigo também. Aí a pessoa falaram de você, eu falei, rapaz, eu vou então. Aí foi a reunião naquela igreja que tinha embaixo, assim, o negócio, 3 pisos, assim. Onde foi o EB Uber pregar. Acho que foi a Quadrangular. Era quadrangular. A sede da Quadrangular. E aí eu fui, me perdi com o carro pra achar e tal. Estacionei no lugar que a mulher me xingou, a vizinha. Eu falei, rapaz, isso que é pra Deus me dar... Coisa muito difícil, é me dar... Sim. E eu fui exatamente com esse propósito. Eu não sabia o que eu podia te oferecer pra te ajudar, mas Deus falou assim, vai. E naquele dia, inclusive, foi o primeiro dia que eu fui. O Jacques acabou indo também. E você falou, fica com o pregador pra mim. E você me deixou com o Eber cuidando dele. A gente começou a falar sobre visão celular, na época, junto com ele. Então, eu sou prova disso, que eu fui te encontrar sem te conhecer, com uma ordem expressa de Deus, e até hoje estou aqui cumprindo esse papel e pretendo cumprir até quando ele mandar, se Jesus voltar, se Deus quiser. Você falou de um negócio interessante. O Issam, a mesma coisa. Deus falou para ele, né? O apóstolo Issam. Falou assim, ajuda o Rudney, fica do lado do Rudney, e tem sido esse parceiro desde 2017, né? E desde o começo do ano de 2017 o Issam tá comigo, me apoiando, me ajudando, é um parceiro, é um amigo, né? Então assim, e Deus mandou outros também. Pra quem não sabe, pastor Issam é o presidente da igreja Casa Firme. Casa Firme. Em Alphaville. Isso. E aí... E a saúde também, da saúde de São Paulo também. Na saúde. Que é a mãe, a igreja mãe. Passando por esse processo, dando um salto aí da FEPASA para o ministério. Quando você migra da Batista para Quadrangular, eu sei que você não gosta muito de falar sobre isso por causa do conselho, mas eu acho que é importante. Você é ministro da Quadrangular e tudo. Sim. E aí você passa para Quadrangular e aí começa a nascer esse desejo de liderança. Você vai ser auxiliar daquele pastor que você gosta muito de contar. E aí eu quero que você conte essa história até chegar no Conselho de Barueri. O que acontece? Eu fui para Quadrangular na época porque eu comecei a fazer o Instituto Teológico Quadrangular. O ITQ. Eu estava na Batista, tinha saído, vamos dizer, da Batista depois de quase 5 anos e fui para uma igreja pequenininha no Pari, que era a igreja presbiteriana, que era uma igreja renovada. Pastor Lúcio passava muita dificuldade na igreja. Ele não conseguia... só que era uma igreja independente, né? Que foi aberta por coreanos. E ele que cuidava lá. Só que ele passava por muita dificuldade. Não tinha músico, não tinha nada. Um belo dia cheguei no pastor, falei, pastor, você sabe como é que é Batista tradicional, né? Falei, pastor, tem uma igreja assim lá no Pari, tá passando por dificuldade, eu posso dar uma forcinha lá de sábado, aos sábados lá na igreja? Porque não tem culto mesmo aqui, eu também tô ocioso, aí eu vou lá dar uma forcinha para ajudar o pastor. Aí o pastor Vieira falou assim, Rudney, quem é Batista, Batista não pode se misturar e tal. Eu falei, não, pastor, mas eu não vou misturar, só vou lá dar uma força pro pastor, ajudar. Ele não tem culto, não tem nada aqui na igreja, a igreja tá fechada, eu vou lá dar uma forcinha. Não, ou é Batista ou não é Batista. E aí, impulsionado por aquilo que Deus havia colocado no meu coração, eu falei, Deus, então, eu falei, pastor, então infelizmente eu não sou mais Batista. Saí da Batista e fui para essa igrejinha, fiquei lá com o pastor ajudando, e realmente ajudei bastante. Porque ele passava muita dificuldade lá, até puxar entulho eu puxei, lavar banheiro eu lavei, né, lavar a igreja muitas vezes, né, servir na porta como diácono, enfim. E depois de um tempo o Lúcio ele decide fechar a igreja, porque ele não tinha condições de manter. E eu, como estava fazendo o ITQ na época, conversei com o Davi, que era meu professor na época, e o Davi falou, eu assumo a igreja lá, coloca a placa da Quadrangular, a gente assume. E resumindo, ficou acertado para isso, e assim o foi. Passou a ser a igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor mandou lá o pastor Renato, na época Renato Quadrado, que tinha todo o perfil quadrangular, e a igreja deu aquele boom legal, cresceu bastante, encheu de gente, e o Lúcio ficou lá auxiliando, na época eu chamo ele de Chu, mas é o Enivaldo, também ficou ajudando também. Nós éramos missionários e tal, ficamos lá ajudando. Depois de um tempo, eu acabei entendendo que eu não conseguia como é que eu posso falar? Não estava dando certo eu ficar junto com o pastor Renato. A visão não estava batendo. Então, para não atrapalhar, o que eu tinha que fazer, eu já tinha feito. Consegui fazer com que a igreja não fechasse, né? Sim. Saí e a igreja do Pari continuou. Só que eu saí, eu fui na época para a igreja do Assembleia de Deus do Bom Retiro, do pastor Jabe de Alencar. Tinha uma igreja dele que ficava na Bresser, pastor Alain na época. Eu fui para lá. E o pastor Alain me recebe e fala, Rudney, aqui você vai ficar comigo, só que assim, eu não trabalho com quem não é consagrado, então eu vou te consagrar diácono. Então fomos lá para o Bom Retiro, teve lá a consagração de diácono, de pastores, fui consagrado lá no Bom Retiro, na época o Jabe de Alencar, como diácono da igreja. E quando eu chego na igreja agora consagrado como diácono,
o pastor me passa para cuidar do grupo de jovens da igreja. Eu começo a cuidar do grupo de jovens da Assembleia de Deus do Bom Retiro, na Bresser. E aí, posteriormente, ele fala, Rudney, eu quero que você faça aí um culto. Vou dar na sua mão um culto para você cuidar domingo de manhã. Eu falei, tá bom, pastor. Eu falei, posso colocar o nome do culto? Ele falou, pode. Eu falei, vou colocar então o culto do Espírito Santo. E falei para ele, vai ser o culto do Espírito Santo e vai ser 1 hora só. Ele falou, não, você pode fazer 2 horas. Eu falei, não, só vai ser 1 hora de culto só. Culto do Espírito Santo. Então, domingo de manhã, nós fazíamos o culto. Ministério fazendo culto na igreja culto do Espírito Santo. Bom Retiro. Culto do Espírito Santo. E começa a fazer o culto do Espírito Santo. Só que aí o que acontece? A presença de Deus era tão forte e tão real que a igreja começou a lotar domingo de manhã, a ponto de se transformar o principal culto da igreja. Tinha mais gente de manhã, domingo de manhã, do que tinha à noite. Uau. Isso gerou um problema pra mim, porque aí você entende, né? Normal. Você entende. Normal. Essa parte pula. E era 1 hora só, mas era muita graça, muita unção, muita presença de Deus, muito choro. Era muito forte. É nesse período que você vai pra... Aí eu saio do Belém, saio do Belém, não, saio do Bom Retiro, porque aí eu já não dava mais, né? Eu tive que sair fora mesmo e volto para a Quadrangular, vou para Quadrangular. Volto para Quadrangular. Só que eu volto para Quadrangular, só que eu volto lá na Lapa, na Guaicurus, pastor Jonas Góes. Então vou para Guaicurus, na Quadrangular, pastor Jonas Góes, que era meu professor de História de Israel, um homem muito usado por Deus, tinha sido missionário na Índia, ele dando aula a gente chorava e tal, e eu via nele um pastorzão, e falei, pastor, claro, eu tô precisando de uma igreja e eu quero saber se o senhor me recebe lá. Ele falou, sim, com certeza, Rúdio. Eu falei, mas só que eu quero que o senhor me receba para tratar, para cuidar de mim. Eu falei, eu acredito que eu sou o problema. Porque como eu tinha saído de um lugar, saído de outro e tal, sim, eu falei, eu acho que eu sou o problema. O problema não é a igreja, o problema sou eu. Então eu preciso ser tratado, eu queria que o senhor cuidasse de mim. Ele falou assim, tá bom, Rudney. Aí eu fui para a igreja com esse propósito dele cuidar de mim. Eu falei, eu não quero pregar, porque eu estava fazendo já o seminário, não quero pregar, não quero nada. Eu falei, só quero que o senhor cuide de mim. Tá bom. Aí quando eu cheguei, ele falou, você vai pregar. Eu falei, não, pastor, eu não quero pregar, eu quero ser tratado, eu preciso ser tratado, eu tenho problemas e tal. Ele falou, não, Rudney, Deus falou comigo que é para você pregar. Aí eu fui lá e preguei. Terminou de pregar, vai na minha sala. Fui pra sala e falou, olha, eu vou estar te consagrando, você vai ser pastor. Vou mandar você para a convenção da Quadrangular, prepara. Não, pastor, não é isso que eu quero. Pastor, eu não quero isso, eu quero ser tratado, pastor. Não, Deus falou comigo para você te consagrar. Eu falei, pastor, tá bom. Aí ele falou, então tá bom, o senhor sabe o que tá falando. Aí eu preparei a documentação, fui para a convenção e fui então quando eu passei a ser obreiro credenciado, que é o primeiro nível de pastor na Quadrangular. E aí quando eu volto da convenção, ele me apresenta para a igreja, como agora você é um pastor Rudney, né, meu pastor auxiliar, vocês vão sempre respeitar ele, vamos tratar ele como pastor e tal. E aí ele começa o tratamento. A partir daí eu já não prego mais, eu já não pego em microfone, eu só ajudava na hora da oração, quando chamava todos os pastores na frente para orar pelo povo, eu ia. Trata você depois da conquista. Depois. Aí não prega mais, e realmente não preguei mais. E ele era muito carinhoso, o pastor Jonas Góes muito carinhoso, muitas vezes ia pegar o carro para ir embora, ele, não, eu pago o estacionamento, pagar o estacionamento e tal. E depois de um tempo, eu conheço o pastor Guilherme Lúcio, que é um pastor peruano, pregando em espanhol. Eu conheço ele, consigo entender o que ele está falando, me torno o intérprete dele. Então ele começa a pregar nas igrejas, eu vou interpretando ele. Numa dessas ele vem para a Quadrangular de Barueri, na época o pastor Orides, que era o superintendente de lá, começou a pregar lá e eu comecei a acompanhar ele pregando na sede, igreja muito grande, cheia de gente e tal, e eu comecei a interpretar. E só que eu fiquei marcado como o intérprete. Não fiquei marcado como pastor Rudney, mas como intérprete. Sim. E aquilo não me soava muito bem. Um certo período eu falei, Guilherme, faz o seguinte, você já tem aí pessoas que já te entendem, eles vão ser seus intérpretes, e eu recuei, e não fui mais para Barueri, fiquei quietinho aqui. Num belo dia eu vou para a Convenção Nacional da Igreja, me encontro lá com o pastor Orides. E o pastor dá o sonho, você sumiu, vai lá na sede e tal. Eu fui numa Santa Ceia, domingo de manhã, participar. Na hora da Santa Ceia, ele falou, Rúdio, eu tenho uma igreja para você pastorear e tal. Eu falei, mas como assim, pastor? Não, eu quero te apresentar. Terminou o culto, ele me levou para me conhecer essa igreja, tinha umas 200 e poucas pessoas, tinha lá um terreno, só precisava construir e tal. E ficou certo, então, de eu assumir. Meu superintendente era o Davi Rodrigues, conversou com o Davi liberou a minha transferência. Só que quando eu estava no período para assumir a igreja, eu fui pregar em Minas Gerais. E aí, naquele domingo, então, o pastor assumiu a igreja, ia assumir a igreja. A pastora que ia entregar a igreja desistiu de entregar a igreja.
E o pastor ligou para mim e falou, Rude, né, pastor que entrega a igreja desistiu, mas eu te peço perdão, mas eu vou te dar a igreja de Alphaville, quadrangular de Alphaville, para você assumir. Só que o Guilherme, que é aquele peruano, vai ser o pastor na área espiritual, você fica no papel. Eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, deixa o Guilherme lá, eu fico aí na sede te ajudando, porque eu não queria estar o meu nome no papel e não ser o pastor da igreja de fato. Claro. Fui para a sede, e na sede caí na graça do pastor Orides, lá eu assumi o culto de sábado, que reunia 20 pessoas, e aí assumi esse trabalho em menos de um mês, de 20 pessoas só que ia no sábado, passou a ter umas 250, 270 pessoas indo aos sábados. Né? E aí o pastor viu, né, que Deus estava me abençoando, deu também para mim a tarde da bênção, porque tinha um pastor que pregava lá e suava demais, e pregava aquela coisa, só que ele chegava atrasado, então começava às 3, chegava às 3:30, o pastor não gostava disso. Falou, hoje eu tiro ele e vou colocar você. Eu falei, pastor, você que sabe, a igreja, né? Ele falou, não, vai ser assim. Ele foi, tirou ele e colocou eu. Aí eu fiquei com a tarde da bênção e fiquei com o sábado na sede. Aí aprovaram uma ajuda financeira para mim e eu acabei ficando ali. Cuidando de 2 cultos na sede. Como é que você consegue chegar no conselho? Aí, estando na sede, o pastor me passa uma igreja para me assumir, eu assumo essa igreja, passo a ser pastor titular de uma igreja, mas continuo também com os 2 cultos da sede. Fazendo os 2 papéis. E com a igreja também. E o pastor tá vendo o crescimento. E aí ele começa a participar do conselho e me convida. Eu começo a participar do conselho também. A igreja que eu assumi começou a crescer também. Assumi com 5 pessoas em um ano. Foi para 260 pessoas em um ano. Não, em um ano foi para 150. Em 2 anos foi para 260 pessoas. A igreja cresceu, começa a participar do conselho ativamente e tal. Na época era o pastor Silvio Ladeira, que era o presidente. E eu participando dos encontros. Só que era muito fraco ainda o conselho. Conselho, né? De pastores da cidade de Barueri. De Barueri. E aí entra o pastor... assume a presidência do pastor Otoniel e me convida para ser o segundo tesoureiro. Aí entra no lugar do Otoniel o pastor Aguinaldo Almeida, que faleceu agora, me coloca como primeiro tesoureiro do conselho. Aí sai o Aguinaldo, entra o Jatinel, também agora falecido, me mantém como primeiro tesoureiro, sai o Jatinel, entra o Edgar como presidente, me mantém como primeiro tesoureiro do conselho. Quando chega 2016, eu literalmente assumo a presidência do conselho, 2017, oficialmente falando, né? Assumo o conselho praticamente falido, reunindo no máximo, na época, 10, 15 pastores nos encontros, e já assim que eu assumo, no dia 20 de fevereiro de 2017, que eu assumo o conselho, logo no primeiro encontro que nós tivemos, tinha 300 pastores. Uau. Foi eu que ministrei, o primeiro encontro. Isso, falando de um conselho eu conheço a história bem. De 10, 15, né? E aí, 300... Aí quando chega no Baby Uber, já é o 4º encontro, já tem 500 pastores. E foi o que eu fui. Já tem 500 pastores. E aí vai crescendo o conselho, né? Chega a ter 700, chega a ter 1.000, chega a ter 1.500, quando traz Luiz Hermínio, Luciano Subirá, começa a trazer nomes expressivos, o próprio Josué Gonçalves, chega a 1.500. E agora, recentemente, praticamente, como você mesmo fala, né? 3.000 pastores. Sim. Né? Então, assim, Deus foi abençoando. E o Conselho Metropolitano, ele nasce da devido necessidade de gente como eu que está aqui em São Paulo. Isso. Porque o Barueri estava abraçando tudo. Estava vindo caravanas de Guarulhos, de São Paulo, da região do ABC. E, pastor, tem que ter um negócio desse aqui em São Paulo. Foi quando nasceu o Conselho Metropolitano, e aí você faz parte desse momento, né? Da nossa diretoria, com 39 líderes, que foram todos escolhidos, convidados para fazer parte. E o Conselho Metropolitano começa bem, na igreja do Fábio Abud, o Silmar Coelho ministrando, lotado de líderes. Você estava nesse dia que você tomou posse também. Sim. E a gente começou uma trajetória linda com o Metropolitano. Então, é uma honra estar à frente desses 2 grandes trabalhos, né? O que eu acho interessante para a gente, infelizmente está acabando nosso tempo, para a gente chegar até lá, é exatamente o que a gente fez aqui hoje. É mostrar para você que é líder, você que vai assistir esse podcast, você que tem uma história do meninozinho lá da Moca, que foi crescendo, que passou toda essa trajetória, hoje é presidente, talvez, sem nenhum exagero, do Conselho de Pastores que mais reúne pastores no Brasil hoje, de igrejas independentes, que é o Conselho Metropolitano da cidade de São Paulo, de pastores, e o Conselho de Pastores de Barueri, com apoio de muita gente importante, é uma referência hoje, está expandindo cada vez mais, vamos fazer congresso muito grande no ano que vem, e tudo isso acontecendo porque alguém acreditou que valia a pena ser um núntios, ser um mensageiro de Deus.
Então, eu agradeço você que ficou com a gente até agora, mais um minutinho para a gente se despedir. Eu quero parabenizar, Rudney, você, porque, pastor Rudney, eu sou seu amigo. Eu vim porque Deus mandou e acabei me tornando seu amigo pessoal. Acredito no seu ministério, acredito no seu chamado, acredito ainda no que Deus vai fazer com você, rompendo outras fronteiras, levando você para outras dimensões, né? Habilitando você para isso. E eu queria que você deixasse uma palavra de um mensageiro vencedor como você é, para esses tantos mensageiros que vão assistir essa aula de vida, essa escola de superação, mas de uma certeza: Deus te escolheu para ser um grande mensageiro. O que eu posso dizer para você é o seguinte: nunca desista dos teus sonhos. Nunca desista daquilo que Deus plantou no seu coração. Saiba que você faz parte de um projeto de Deus. E Deus vai fazer com que você caminhe dentro desse projeto. É o que diz lá em Isaías 45:2. Eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Saiba que Deus está no controle da sua vida. Eu sempre digo que eu abro mão do meu livre-arbítrio. A minha vida está nas mãos dele. Eu quero que Deus dirija, quero que Deus conduza a minha vida. Então faça isso também você, e você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Deus abençoe. É isso aí. Estamos terminando nosso podcast Núntios, o primeiro podcast com um testemunho de vida de um grande mensageiro de Deus. Que o Eterno te abençoe e fique aqui esperando no mesmo canal, logo o próximo.